Olá, graças e paz a todos. Eu sou Jorge Alves e nós estamos chegando nesta terceira aula do nosso módulo sobre evangelização aqui no curso do TFM, que é o treinamento de formação ministerial. E eu dividi esse módulo em algumas aulas. As primeiras aulas eu falei um pouquinho sobre os fundamentos da evangelização. A primeira aula ela foi pautada exatamente para a gente falar um pouquinho sobre as partes mais básicas, fundamentais, a proposta bíblica e teológica da evangelização. Na aula de número 2, nós falamos um pouquinho sobre os métodos, métodos de evangelização, ou seja, das abordagens que nós poderíamos realizar dentro do trabalho de evangelização. E nessa terceira aula, eu quero falar um pouquinho sobre o papel do evangelizador. Então eu quero começar nessa aula já abordando algumas qualidades e características que elas são essenciais a um evangelizador, a um evangelista, a alguém que se predispõe a exercer o ministério de evangelismo ou evangelização. Então a primeira qualidade ou a primeira capacidade que eu quero ressaltar aqui é a autenticidade. Ou seja, o que eu quero dizer? Um evangelizador, ele precisa ser autêntico, ou seja, verdadeiro. Ele precisa viver de acordo com os princípios do evangelho. Ele precisa demonstrar coerência entre a sua fé, a fé que ele tem, e a sua vida prática, a sua vida diária. Ou seja, as suas obras, a maneira como vive, é que vão demonstrar a fé. Como Tiago diz em sua epístola, ele fala, olha, então você tem fé, então mostre-me as suas obras, Por quê? Porque as obras, elas mostram, ou elas, na verdade, elas evidenciam a fé que alguém tem em Cristo. A importância de sermos autênticos, verdadeiros, é que a autenticidade ela vai fortalecer a credibilidade e o impacto do testemunho, da mensagem. Vai fazer com que a mensagem ela tenha um maior alcance e gere uma identificação com aqueles que estarão ouvindo a mensagem, com aqueles que serão alvos do seu evangelismo. A segunda característica que eu quero ressaltar, a segunda qualidade, é a empatia e a sensibilidade cultural. É necessário compreender e valorizar as experiências e as perspectivas culturais das outras pessoas, mostrando respeito e empatia pela forma como os outros enxergam, pela visão que os outros têm, pela filosofia de vida que cada pessoa tem, pela cosmovisão, a visão de mundo que cada pessoa tem. Quando nutrimos sensibilidade cultural, isso vai fazer com que a nossa comunicação ela se torne mais eficaz e vai fazer com que a gente evite mal-entendidos e, ao mesmo tempo, vai promover uma conexão mais profunda, porque quando sentimos empatia, quando geramos essa igualdade, esse acolhimento, essa abertura para o outro, a outra pessoa ela também tem uma grande possibilidade de se voltar para a gente de uma forma em que ela esteja mais aberta e mais disposta a ouvir o que nós temos a falar. Uma terceira qualidade que eu quero falar também é sobre a habilidade de se comunicar claramente. Há uma necessidade de buscarmos a capacidade de comunicar a mensagem cristã de uma maneira clara e de uma maneira acessível e adaptada ao público-alvo. Ou seja, se você está falando com crianças, adolescentes, que a sua abordagem, que a sua comunicação possa estar adaptada para esse público. Se você está diretamente com um público feminino, um público masculino, um público que compartilha outro gênero, que você possa sempre adaptar
adaptar a mensagem. Se você está falando com uma pessoa idosa, se você está falando com um empresário, com alguém que vive no mundo corporativo, ou com um estudante da faculdade ou do ensino médio, independente se é pobre, rico, para cada contexto, para cada situação, você precisa procurar adaptar a sua abordagem, adaptar a sua comunicação para que essas pessoas elas possam ser alcançadas com eficácia. Porque uma comunicação clara sempre vai facilitar a compreensão e vai fazer com que a mensagem ela tenha um maior impacto, uma maior compreensão. E independente do contexto cultural, se você buscar ser o mais claro possível, certamente você terá êxito na sua entrega, na entrega da mensagem que você irá transmitir a essas pessoas. Uma quarta característica, paixão pela evangelização. É necessário demonstrar entusiasmo e uma paixão verdadeira por querer compartilhar a mensagem de Cristo. Porque a paixão, um coração ardente, é um coração que vai contagiar e motivar outras pessoas, tornando o evangelista ou a evangelista, um exemplo inspirador para que outras pessoas possam seguir. Em quinto lugar, que haja também compaixão e amor ao próximo. É necessário cultivar um coração passivo, demonstrando amor prático e preocupação pelo bem-estar das outras pessoas. E isso vai fazer com que o amor de Cristo possa ser refletido na vida do outro. E assim, como consequência, isso vai criar um ambiente receptivo para a mensagem, e você vai poder também demonstrar o lado prático da fé. A sua fé ela não vai ser uma fé apenas teórica, uma fé da sua linguagem, uma fé falada, mas uma fé vivida, uma fé praticada. E isso tem grande impacto sobre a vida das pessoas. Uma sexta característica que eu quero aqui apresentar também é a habilidade para ouvir. É necessário desenvolvermos uma escuta ativa, desenvolvermos a habilidade de ouvir atentamente as preocupações, as perguntas e as experiências das outras pessoas. Porque ouvir vai criar um espaço para que você possa compreender as necessidades individuais e vai também fazer com que você consiga estabelecer conexões muito importantes e vai te levar a responder de maneira mais relevante aos questionamentos, às dores, às angústias e aquilo que aquelas pessoas possam estar vivendo. Uma sétima característica a ser cultivada, a sétima qualidade é a integridade moral. Há necessidade de viver uma vida ética e moralmente íntegra, onde possamos refletir os valores do Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Porque a integridade, ela é o único meio que vai fazer com que você construa na outra pessoa confiança. A confiança que parte da integridade. Precisamos nos tornar pessoas com um ministério confiável, com um ministério onde possa haver credibilidade, onde as pessoas elas possam ver em nós integridade. E isso não só vai construir confiança nas outras pessoas, mas vai fazer com que com que a mensagem ela seja recebida com seriedade e com respeito. A oitava qualidade que um evangelista precisa desenvolver é a adaptabilidade e flexibilidade. É de suma importância sermos capazes de nos adaptarmos a diferentes contextos culturais e responder de uma maneira flexível às necessidades específicas das pessoas. Conforme nós nos tornamos pessoas adaptáveis, conforme um evangelizador ele se torna uma pessoa maleável, adaptável, isso vai fazer com que ele se conecte eficazmente em cada ambiente, em ambientes diferentes, fazendo com que barreiras culturais e linguísticas possam ser superadas. A nona qualidade a ser desenvolvida é a habilidade de discipular pessoas, e isso é de suma importância.
nós precisamos investir tempo no discipulado de outras pessoas, orientando essas pessoas, apoiando aqueles que estão interessados em aprender mais sobre a fé cristã. O discipulado, ele fortalece o crescimento espiritual contínuo e cria uma base sólida para a jornada de fé de uma determinada pessoa. Não basta apenas levarmos as pessoas a Cristo, é necessário cuidarmos delas, acompanharmos por um tempo e principalmente nos tornarmos discipuladores, nos tornarmos instrutores, orientadores, para que essas pessoas elas possam crescer em fé, para que elas possam amadurecer na sua jornada e na sua caminhada na direção a Cristo Jesus. A 10ª qualidade que eu quero apresentar aqui é a necessidade de paciência e respeito pelo processo. Precisamos reconhecer que a jornada espiritual de cada pessoa é um processo. Então, para isso nós precisamos ter paciência e respeito pelo tempo de cada pessoa. A paciência também ela vai te ajudar a construir confiança e vai permitir que as pessoas avancem no seu próprio ritmo, sem pressões indevidas, sem aquela pressão que gera culpa ou sem aquela pressão que acaba gerando desgaste nas outras pessoas. Assim como na nossa vida, nós temos experimentado a nossa jornada, a nossa caminhada, o nosso amadurecimento cristão de forma gradativa e processual, assim também se dá na vida das outras pessoas. E assim como nós tivemos pessoas que tiveram paciência com a gente no nosso processo de caminhada, que nós possamos também ter paciência para cuidar do outro, possamos ter paciência para esperar a vida da outra pessoa amadurecer. É como o processo de plantar de uma lavoura. Você vai plantar lá batatas, não espere que você plantou batatas pela manhã que você vai jantá-las à noite, não. Há todo um processo de curar a terra, de sarar a terra, de preparar a terra, de arar a terra, de lançar as sementes. Há todo um tempo invisível de espera, de silêncio, onde cultivamos o solo e naturalmente a semente ela vai morrer, ela vai se enraizar, ela vai brotar, ela vai ser um broto inicialmente, com o tempo ela vai crescer, desenvolver, até chegar o momento onde ela possa dar os frutos e, se não nós, mas esses frutos serão colhidos. E isso é para a glória de Deus, sempre visa a glória de Deus. Então essas qualidades e características que eu citei aqui, elas são essenciais e vão sempre capacitar o evangelista a ser eficaz na missão de compartilhar a mensagem cristã, construindo pontes e impactando vidas de maneira positiva. Então eu vou repetir para que possamos fixar quais são essas qualidades. Eu citei aqui 10 qualidades, são elas: autenticidade, empatia e sensibilidade cultural, habilidade de comunicação clara, paixão pela evangelização, compaixão e amor ao próximo, habilidade de ouvir, a integridade moral, a adaptabilidade, a flexibilidade, a habilidade para o discipulado e a paciência e o respeito pelo processo. São essas 10 qualidades que precisamos cultivar em nossas vidas como evangelizadores para que possamos cumprir a missão de Deus, para que possamos cumprir a missão de uma maneira íntegra, de uma maneira eficaz e de uma maneira abençoadora. Agora, nesse momento da nossa aula, eu quero apresentar um segundo ponto que está atrelado aos desafios comuns que os evangelizadores irão enfrentar na sua jornada, e ao mesmo tempo eu quero apresentar algumas estratégias para que possamos superar essas situações. E a primeira situação, o primeiro desafio que eu quero apresentar é o desafio da rejeição e da resistência. Muito provavelmente nós iremos encontrar resistência ou até mesmo rejeição à mensagem cristã
por parte de muitas pessoas ao qual nós vamos abordar. E dependendo do contexto, do lugar, isso pode ser numa proporção muito grande ou quase que total, ok? E como nós vamos encarar essa resistência, essa rejeição? Bom, primeiro nós precisamos desenvolver resiliência emocional, ok? Lembrando-se que a rejeição ela não é pessoal. Na verdade, quem aceita a mensagem que nós estamos transmitindo está aceitando a mensagem de Deus, a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo. Ou seja, quem aceita está aceitando a Cristo. E quem rejeita está rejeitando as palavras do próprio Deus, ou seja, está rejeitando a Cristo. Então a rejeição, ela não é exatamente a nós, mas ela é uma rejeição a Cristo, ao Evangelho. E nós precisamos entender isso e precisamos não desanimar e não desistir quando nós estamos lidando com focos de resistência. Nós precisamos continuar mantendo uma abordagem amorosa e respeitosa, independentemente das respostas que possam surgir ao anúncio, à apresentação do Evangelho, ok? A segunda resistência, o segundo desafio são as barreiras culturais e linguísticas. Muitas vezes, ter que lidar com essas barreiras podem dificultar a comunicação. E para isso, nós precisamos, principalmente para pessoas que exercem o ministério de evangelista, como missionários que vão abordar uma outra cultura, povos de outros grupos, de outras nações, é importantíssimo investir tempo no aprendizado da cultura e na compreensão da linguagem. E isso eu não falo apenas para os missionários, para os evangelistas que vão evangelizar uma outra cultura, vão fazer um trabalho transcultural, pregar o evangelho para pessoas de outras línguas. Nós temos, dentro do conceito de missões, nós temos aquilo que nós chamamos de missão urbana. O que é a missão urbana? Nós entendemos que dentro da cidade, dentro do espaço da cidade, a cidade, ela está dividida em grupos, em guetos. Então, esses grupos vão formando as chamadas tribos urbanas. Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, você tem um grupo formado por pequenos guetos, por pequenas tribos. Você pode chegar em São Paulo, você vai encontrar ali, por exemplo, numa Praça Roosevelt, você vai encontrar um monte de skatistas. Então você vai encontrar ali uma tribo urbana, a tribo dos skatistas, aquele grupo. Eles têm uma forma específica de se comunicar, Não que eles estejam falando um outro idioma, mas eles têm suas gírias, eles têm a sua forma de se expressar, a sua linguagem, Essa é a grande questão. Tem as suas nuances linguísticas. Você caminha mais um pouco, você encontra o grupo por exemplo, de roqueiros, de punks. Você tem vários tipos de comunidades dentro de uma cidade, Dentro de uma cidade urbanizada, dentro do espaço urbano. E muitas vezes nós também precisamos vencer essa barreira linguística, entendeu? Não falo só com aqueles que estão lidando com a missão transcultural. Agora, logicamente, aquele que vai transmitir o evangelho para uma pessoa numa outra língua vai ter que trabalhar, aprender a língua ou trabalhar com tradutores, se necessário, para garantir uma comunicação clara e culturalmente sensível. O terceiro desafio que eu quero apresentar para vocês é a falta, muitas vezes, de interesse ou conhecimento espiritual por parte da pessoa. Então, lidar com pessoas que têm pouco interesse ou conhecimento prévio sobre questões espirituais, ou seja, que não conhece sobre aquilo que você está falando, que ela não tem ideia sobre aquilo que está falando.
E como é que nós vamos lidar, né, com pessoas que não têm interesse quase que nenhum, ou que ainda que possa ter um determinado interesse, basicamente elas ignoram, elas desconhecem o assunto que nós estamos tratando. Nós podemos lidar com isso, primeiramente focando em construir relacionamentos significativos. Antes de nós tratarmos de questões espirituais, precisamos conviver com aquela pessoa, de certa forma, procurar enxergar o mundo pelos olhos dela. Isso tem a ver com empatia, né? Que foi uma qualidade que foi citada há pouco. E aos poucos você ir fazendo essa apresentação, levando ela a pensar um pouco sobre a sua condição espiritual. É muito importante que a gente consiga tratar de temas relevantes para a vida, né? Temas do dia a dia. E dentro desses temas do dia a dia, apresentar a fé de uma maneira interessante, de uma maneira acessível, de uma maneira envolvente. Uma comunicação criativa, inteligente, que possa despertar uma determinada pessoa para ouvir a mensagem do Evangelho. O quarto desafio que eu quero tratar aqui são as pressões culturais e sociais. Muitas vezes vamos enfrentar essas pressões, tanto culturais ou sociais, e essas pressões elas podem desencorajar a expressão aberta da fé cristã. O que eu quero dizer com isso é que existem lugares, espaços, onde o Evangelho é proibido de ser comunicado. Isso acontece fora do Brasil, isso acontece em alguns países que são declaradamente hostis a qualquer manifestação religiosa, e outros que mesmo sendo países religiosos, como o mundo islâmico, são altamente resistentes à cultura cristã. E mesmo dentro do nosso país, nós vamos encontrar espaços e lugares onde a cultura ela vai tentar, fazer com que a mensagem do Evangelho seja descredibilizada. Quando você não está num contexto onde o Evangelho é perseguido, você pode estar num contexto onde a cultura e a sociedade são altamente seculares, e isso faz com que as pessoas elas não tenham interesse em ouvir, e essa força cultural ela tenta fazer com que a mensagem do Evangelho ela seja anulada, abafada. Como nós vamos lidar com isso? A gente precisa desenvolver estratégias discretas para que nós possamos compartilhar a mensagem em ambientes sensíveis. Precisamos primeiramente criar espaços seguros para que nós possamos discutir questões espirituais e respeitar também as preocupações culturais. Ou seja, trabalhar de uma forma subversiva muitas vezes, trabalhar por debaixo dos panos. Jesus fazia muito isso. As parábolas de Jesus elas eram altamente subversivas. Quando Jesus falava sobre o reino de Deus, você pode pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde você tem a seção das parábolas do reino, ali no Evangelho de Mateus, e você vai perceber isso, que Jesus ele contava as parábolas e elas pareciam simples histórias campestres, simples histórias tiradas da agricultura. Aquelas pessoas ouviam ali, e aquilo eram lições, eram histórias do dia a dia delas, que elas, primeiramente, elas se conectavam, por serem histórias que enfatizavam, o modo de vida delas, mas lhes parecia simples histórias. Quando a pessoa chegava em casa, quando a pessoa parava para pensar tempos depois, aquilo explodia na mente dela como se fosse uma bomba. Por quê? Porque ali ela, ao refletir, ao pensar, vinha à tona o que Jesus estava querendo dizer ao contar aquelas parábolas. Então Jesus foi um evangelizador altamente subversivo, e nós precisamos, a exemplo de Jesus, trazer essas estratégias para que nós possamos compartilhar o Evangelho, para que a fé ela possa alcançar a vida das pessoas e possamos também
impactar a vida daqueles que necessitam conhecer a Cristo. O quinto desafio que eu quero apresentar aqui também é o desafio da falta de preparo teológico, que esse daí é um desafio presente na vida do evangelista, do evangelizador. E sentir-se inadequadamente preparado teologicamente para responder a perguntas difíceis ou desafios específicos podem comprometer o trabalho de um evangelista, pode comprometer a transmissão da mensagem. E a estratégia, né, o meio para que a gente possa resolver isso é buscar uma educação teológica contínua, é viver um processo de aprendizado contínuo. E por quê? Porque somente isso vai te ajudar a vencer essa lacuna na sua vida. É importante também fornecer respostas honestas para as pessoas quando você não souber a resposta. Falar que não sabe, falar que não conhece, não é vergonha nenhuma. Agora, nós precisamos ser honestos quando não soubermos as respostas, mas nós precisamos estar comprometidos a aprender sempre mais e voltar com as informações adicionais, voltar para ajudar, para complementar aquilo da qual a gente não sabia. E com isso, só com o processo de educação e aprendizado contínuo. O aprendizado contínuo vai nos levar a vencer esse desafio, né, diante do nosso ministério. Um sexto desafio que eu quero apresentar também são as divergências doutrinárias. Muitas vezes vamos encontrar pessoas com crenças teológicas diferentes que podem discordar ou questionar a mensagem cristã. Então nós vamos estar diante de questionamentos, nós vamos estar diante de perguntas que muitas vezes está atrelado à crença daquela pessoa, mas que não condiz com as escrituras sagradas. E como nós vamos lidar com isso? Nós precisamos primeiramente abordar essas divergências e essas diferenças com respeito, procurando primeiramente trabalhar os pontos em comum. Eu falo muito isso porque muitas vezes nós também vamos evangelizar pessoas que, por exemplo, são de segmentos cristãos, mas que são considerados muitas vezes como seitas, né? Porque algumas das suas crenças são contrários aos principais dogmas, né? As principais doutrinas da fé cristã. Por exemplo, você pega os Testemunhas de Jeová, os TJs, eles não acreditam na divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, eles não acreditam na triunidade de Deus. Então a gente vai ter muitos grupos que são considerados muitas vezes como seitas, e são considerados como seitas, né, exatamente por não crerem em dogmas que são pontos cruciais da fé e da doutrina cristã na nossa tradição de 2000 anos de cristianismo. Então muitas vezes quando nós estivermos dialogando com essas pessoas que pertencem a essas fés, né, que pertencem a esses segmentos, nós precisamos primeiramente trabalhar os pontos em comuns, encontrando áreas de entendimento mútuo, e a partir de então que nós vamos procurar inserir os pontos divergentes. E os pontos divergentes eu até te aconselharia a não serem os pontos que você deve empurrar goela abaixo nos outros, mas pontos que você deveria levantar como questionamento para que a outra pessoa pense. Ao invés de eu falar para alguém que não crê na divindade de Jesus, que não crê na triunidade de Deus e não crê na divindade de Jesus, compromete tudo aquilo que diz respeito à salvação, entendeu? Tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus, tudo aquilo que diz respeito ao plano de redenção de Deus na história. Então, é uma doutrina, é um ponto extremamente crucial. Mas ao invés de eu tentar empurrar isso na pessoa,
provando a divindade de Jesus, tentando fazer a pessoa forçosamente crer. Eu acredito que esse não seja o melhor caminho. Mas já que temos muitos pontos em comuns, né? Temos a Bíblia, mesmo que com traduções diferentes, com perspectivas teológicas diferentes, mas o que a gente pode fazer é levantar questionamentos, levantar a dádiva da dúvida na mente da outra pessoa, levando ela a pensar sobre aquilo, né? Que a gente possa fazer uma apresentação levantando questionamentos de uma maneira respeitosa e cuidadosa, que possa levar a outra pessoa com o tempo a refletir sobre tudo isso. Eu acho que essa é a melhor forma de nós inserirmos sementes, né? Sementes do Evangelho na mente das pessoas. E quando a gente estiver também dialogando com pessoas de outras crenças, esteja disposto a aprender com as outras perspectivas, né? Esteja disposto a entender como aquele grupo pensa, enxerga e crê. Isso só tem a acrescentar na sua vida. E quando você puder, comece a apresentar as diferenças, né? E como eu disse, muitas vezes mais levantando questionamentos, mas quando tiver a oportunidade de apresentar as diferenças de uma forma clara, esclareça com muito respeito, né? E com mansidão. O apóstolo Pedro diz em sua carta que possamos responder com mansidão a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. O sétimo desafio que eu quero apresentar aqui é o desencorajamento e o desgaste. Muitas vezes nós vamos experimentar desencorajamento, até mesmo um desgaste emocional diante dos desafios, né, da evangelização, do trabalho evangelístico. E para isso, para que a gente possa lidar com isso, é muito importante nós cultivarmos uma vida espiritual saudável, incluindo a prática da oração, disciplinas espirituais como o jejum, como a solitude, como o silêncio, como a comunhão com Deus, mas também tendo tempos de descanso físico, tendo tempos para que a gente possa descansar. Estabelecer um sistema de apoio com outros evangelizadores para compartilhar experiências e encorajar uns aos outros também é algo muito positivo que nós podemos fazer e que vai gerar uma ajuda e um cuidado mútuo. O oitavo desafio que eu quero apresentar aqui é o medo e a timidez. Muitas vezes um dos grandes gigantes, né, no nosso trabalho evangelístico é exatamente lidar com o medo ou com a timidez ao abordar pessoas desconhecidas e falar sobre assuntos espirituais. E a resposta para isso, né, a solução para isso é enfrentar gradualmente os nossos medos, começando sempre com as situações mais confortáveis. Use as situações mais confortáveis, um amigo que você tem há muito tempo, pessoas conhecidas que você consegue ter um diálogo aberto para que você possa começar a transmitir o Evangelho. E a necessidade de focar na nossa confiança em Deus e na compreensão de que Ele nos capacita e nos orienta. É Ele quem nos habilita para toda boa obra. O nono desafio que eu quero apresentar é os desafios online e das mídias sociais. E querendo ou não, nós vivemos num mundo online, nós vivemos num mundo virtual. Se tornou parte da nossa experiência de vida, né? E com isso nós vamos enfrentar as complexidades das interações online, onde as respostas elas podem ser imprevisíveis, gente. Quando você desenvolve trabalhos de evangelização online, em redes sociais, por meio de canais, né, como YouTube, TikTok e tantos outros, é importante, primeiro, manter uma presença online consistente e sempre responder com graça e paciência a comentários negativos. E se você perceber que não cabe responder, não responda. Deixe aquilo passar. Estabeleça limites saudáveis para manter tanto a sua saúde emocional como um bom relacionamento nas interações online. Entendeu? Cuide de você e cuide da doutrina, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo. E o 10º desafio, a falta de continuidade no discipulado. Muitas vezes um evangelista, um evangelizador, ele acaba lidando com a dificuldade de manter um relacionamento de discipulado a longo prazo
com uma pessoa com que ele evangelizou, que ele levou a Cristo. E muitas vezes essa quebra da continuidade no discipulado, muitas vezes acaba fazendo com que aquela pessoa ela acabe voltando, né? Retrocedendo na jornada dela, até porque os primeiros meses da conversão de uma pessoa, eu posso dizer até os primeiros anos, muitas vezes, são desafiadores, né? E é muito importante ter alguém que esteja ali cuidando, porque é como se você tivesse em mãos um bebê. Você não consegue pegar, você não consegue pensar num bebê nos seus primeiros meses, seus primeiros anos, longe de você, né? Chega a ser até perigoso você não ter o contato e o cuidado. O que nós podemos fazer para lidar com eles, com esse desafio, né? A gente precisa desenvolver estratégias práticas para que a gente possa gerar o acompanhamento. Grupos de estudo, mentoria, se utilize de recursos online. Você pode cuidar daquela pessoa, se reunir com aquela pessoa no digital, numa videoconferência. Tente estabelecer metas realistas e vá celebrando o progresso do seu trabalho com essa pessoa ao longo do caminho. Leve ela a enxergar que ela também está crescendo e crie, né, o espaço, crie os caminhos para que você possa continuar cuidando da vida dessa pessoa. Com isso, eu quero concluir, né, nos levando a entender o seguinte, que enfrentar esses desafios vai requerer sabedoria, paciência e uma abordagem centrada em Deus. Em todo o tempo nós precisamos depender de Deus para realizar o nosso trabalho ministerial. Ao cultivar essas habilidades práticas, nós precisamos buscar suporte e manter sempre uma perspectiva equilibrada. Nós podemos superar os desafios comuns e compartilhar a mensagem cristã de maneira eficaz à medida que a gente procura o caminho da sabedoria, da paciência e o caminho da dependência em Deus. Trabalhe de forma inteligente, espere o tempo necessário para as coisas acontecerem, mas acima de tudo, em todo o tempo, dependa do Senhor. Confie no Senhor, esteja voltado para o Senhor. Então, com isso, nessa aula, nós tratamos sobre a questão do papel do evangelizador. Primeiramente, apresentando as qualidades e as características necessárias, né, para um evangelista, e depois abordando os desafios comuns enfrentados pelos evangelizadores, ok? Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula.